Então, amém, irmãos, vamos continuar aqui o tópico 2, né? Você que vai fazer suas perguntas, pode deixar aí, tá bom? A gente vai fazer esses vídeos pausados, porque fica um pouco grande, né, esse primeiro tópico, mas é claro que você pode assistir na sua casa durante a semana, pessoas que estão em casa, né, pode assistir durante a semana o estudo, né, e na próxima semana a gente vai fazer o próximo estudo, amém? Então vamos aqui, a queda, tópico 2, né, nós estamos estudando sobre a queda do ser humano. A queda, um evento histórico e literal. Olha que interessante. Um evento histórico e literal, tá? A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então, nós vamos estudar aqui nesse segundo tópico, que vai ser breve, eu creio, que nós vamos estudar sobre a queda em si, né? Ou seja, as consequências do que isso trouxe na vida de Adão, tá? Diz assim, ó, o primeiro subtópico, a possibilidade da queda. Vai acompanhando na sua apostila, com a sua Bíblia Sagrada do lado, tá? A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não, como que a gente já falou no primeiro tópico, sobre a questão do livre-arbítrio. Então Deus deu o direito de Adão e Eva escolher obedecer ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Ou seja, Deus ele não deixou dúvidas quanto à sua ordenança. Então aqui a gente já aprende uma coisa já bem melhor. Toda teologia, todo ensinamento que causa dúvidas, isso não faz parte da ordenança divina. É claro que você tem que se aprofundar no seu estudo, tá? Mas quando gera dúvidas, fala assim, ou não é, aquela coisa que você está estudando meses após meses ali, estudando aquela coisa, e às vezes não entra na sua cabeça, e talvez ninguém sabe te explicar acerca disso. Você tem que orar muito, pedir iluminação do Espírito Santo para você ver, porque existem doutrinas hoje que estão aplicando que eu não acredito que faça parte das Escrituras Sagradas. Quer um exemplo bem claro? A teologia da prosperidade. Eu não acredito nessa teologia que deixa todo mundo rico, que para você ser servo de Deus você tem que ter uma condição financeira estável, boa. Não. Sabe por quê? Porque quando eu estudo a história da igreja, eu vejo que os crentes, né, da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, de Jerusalém, das igrejas que foram instituídas já na época da igreja primitiva, eu vejo os cristãos negando levantar Domiciano como um deus, os imperadores romanos como deus, porque eles queriam isso. E quando eles negavam isso, eles tinham seus bens confiscados, as suas casas invadidas, os seus filhos eram lançados no Coliseu para as bestas feras comerem eles. Cristãos lá em Roma eram queimados para servir de lâmpada à noite, para iluminar a cidade. Então eu vejo totalmente ao contrário. Quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu estudo a história de avivamentos, eu vejo totalmente ao contrário. Quer ver? Isso eu estou falando fora da Bíblia. Quer ver a Bíblia? Eu vejo lá um discípulo chamado Barnabé, que quando ele aceitou o chamado dele com Cristo, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se desposou tudo do que ele tinha e deu nos pés dos apóstolos. É claro que hoje é raro a gente ver pessoas assim. Eu conheço um irmão, né, que ele tinha açougue, era dono de um monte de coisas. Ele e o irmão dele eram sócios. Ele abriu mão de tudo. Quando Cristo falou assim, você quer me servir? Abriu mão de tudo. E ele foi morar, Deus falou para ele só ficar só com um carro que ele tinha. E ele foi morar num posto de gasolina. Ele abriu mão até da casa dele. Ele dormia dentro do carro num posto de gasolina, até ele arrumar uma congregação que tinha um pavimento em cima da igreja, e ali tinha um quarto ali, e ele virou o zelador da igreja.
né? Então o que acontece? Ele abriu mão de tudo que ele tinha para servir a Deus. Aleluia, Jesus. Então essa teologia da prosperidade, eu acredito que é totalmente ao contrário do que diz as páginas da Bíblia Sagrada. Então nós entendemos que é o seguinte, é bem claro o que Deus fala. O que Deus fala, ele é claro nas páginas da Bíblia Sagrada. Não há distorções, não há evidências contrárias de que tudo que Deus manda é bem claro. Amém? Quer ver? Vamos ler aqui Gênesis 2. Gênesis 2, 16 e 17. O presbítero vai ler para nós. E você ouça na sua casa com bastante atenção. Acompanhe com a sua Bíblia aberta. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, morrerás, certamente morrerás. Amém? Tá vendo? Então Deus deixou bem claro: come de toda a árvore, menos da ciência do bem e do mal. Eles tinham direito de comer até da árvore da vida, mas eles não quiseram, né? Então o que acontece? Eles optaram, segundo a tentação da serpente, eles optaram por comer da árvore da ciência do bem e do mal, né? Então eles teve a consequência do seu pecado, como nós estudamos no tópico passado. Amém? Diz assim, ó, se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências do seu ato: a morte espiritual, em seguida a morte física. Existem hoje pessoas que pregam assim, que há um tipo de morte: morreu o corpo, morreu tudo, que é a doutrina do monismo, né? Eu tenho estudado um pouco acerca disso, tem até algumas apostilas aqui, não sei se vocês conseguirão enxergar, que está falando aqui reflexões sobre a imortalidade da alma, né? Que aqui nesse tópico a gente, nesse estudo a gente fala bastante sobre isso, que fala que Adão e Eva, ao comer do fruto da ciência do bem e do mal, o monismo, a doutrina do monismo vai ensinar que, baseado em Ezequiel 18, que fala que a alma que pecar essa morrerá, defendendo a mortalidade da alma, né? Eles vão, baseado naquilo, dá para entender que de que Adão e Eva, ao comerem do fruto, eles teriam que morrer. Mas não foi isso que aconteceu, eles continuaram vivos, só que a morte espiritual aconteceu imediatamente. A morte espiritual. O que é morte física, Herbert? Morte física é quando o homem ele perde o contato com o mundo físico. Ou seja, o médico vai lá, coloca lá o dedinho, vê sua respiração, o aparelho já está mostrando lá a linha reta, o fio de prata estourou, a coluna vertebral vai desmanchar, né? Ou seja, nós perdemos o contato com o mundo físico. Então, ou seja, o atestado de óbito, ele perdeu o contato com o meio físico, com o mundo físico, com o mundo tangível, com o mundo visível. Agora, o que é morte espiritual? Morte espiritual é quando a pessoa perde o contato com Deus. Então, segundo a interpretação que nós temos das Sagradas Escrituras, é que existe 3 tipos de morte: a morte física, que eu acabei de falar, a morte espiritual, que eu também acabei de falar, e existe a terceira morte, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que se chama ela de segunda, no caso, que é a morte eterna, ou seja, a separação eterna do homem com Deus. Então, ou seja, você morre espiritualmente, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles perderam aquele contato com Deus na viração do dia, como Gênesis descreve. E quando o homem morre espiritualmente e depois morre fisicamente, quando ele já está morto espiritualmente, aí ele morre fisicamente, então a morte eterna o aguarda. Aí vai para a doutrina do estado intermediário da alma, ou seja, nós temos a consciência após a morte, né? Que fala a doutrina da imortalidade da alma, que descreve Mateus 10, 28, um texto muito claro da condenação dos ímpios, do castigo, da consciência após a morte, que está descrito lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, do verso 4 ao verso 9, né, que são os textos paralelos. Depois você lê na sua casa. Você que tem dúvidas sobre a imortalidade da alma, mande a sua pergunta, o que a gente conseguir responder, a gente responde. O que nós não conseguimos responder, né, a gente vai buscar a iluminação do Espírito Santo, vai estudar um pouquinho mais, porque ninguém sabe tudo, né?
Então, nós vamos estudar bastante para conseguir responder aquilo que vocês tiverem dúvida, tá? Então, a consequência do pecado de Adão foi o que? A morte espiritual. Então, eles pecaram, presbítero, e logo em seguida Deus expulsou eles do Éden. Então, eles morreram. Aquele contato que eles tinham com Deus na viração do dia, acabou. Perderam o contato com Deus. Amém? E é interessante, né, que Deus permite eles viverem, porém Deus não permite eles ter mais o contato com eles, que morreram espiritualmente também. Né? Então você vê como o que leva ao pecado. Você pode morrer tanto fisicamente, né, como espiritualmente, mas eu acho que para mim morrer espiritualmente é pior, porque você tem noção de que Deus pode tapar os ouvidos para sua oração? Né? Profundo. Né? Deus pode tapar os ouvidos dele, falando: eu não vou ouvir a oração dele. Perder a intimidade com Deus é pior do que morrer, né? É verdade. E infelizmente tem pessoas perdendo essa intimidade, né? Deixando de lado de correr atrás da vida eterna para viver as concupiscências da carne, os prazeres mundanos. Isso é verdade. Tudo passa, tudo. Mas as palavras do Senhor não, elas são eternas. Amém? São eternas, isso é verdade. Né? Nós temos a possibilidade, né? Lembrando, né, presbítero, que o pecado, segundo o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 59, ele diz que o pecado é aquilo que faz separação entre você e Deus. Então as pessoas falam assim: a gente vai pregar, né, para as pessoas, você fala assim: irmão, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca traí minha mulher, nunca desejei a mulher de ninguém. Mas eu pergunto: você ama a Deus de todo o seu coração? Você ama o seu próximo como a você mesmo? Desde que um jogo de futebol, que não tem problema nenhum ao meu ver, você cristão assistir, de um jogo de futebol, você deixar de congregar numa igreja, você deixar de ler a Bíblia, você deixar de orar, isso se tornou pecado na sua vida, porque está te separando de Deus. Verdade. Não é que a Bíblia Sagrada descreve: não assistirás futebol. Não é isso, a Bíblia não fala isso. Só que entenda, a partir do momento que você deixou um jogo de futebol te afastar de Deus, acabou. Se tornou um pecado para você. Você, mulher que assiste novela, né, da Rede Globo, que eu repudio a Rede Globo, né? Eu não gosto daquela emissora, né? Nenhuma emissora é coincidente com a palavra de Deus, né? Corrobora com a palavra de Deus, mas a Rede Globo é descarada, né? É uma observação minha particular, né? Mas vai lá, assiste a novela da Rede Globo. O capítulo de hoje é tão bom, eu vou deixar de ir para a igreja hoje, né? Porque hoje tem o capítulo final da novela, que não sei o que. Já te separou de Deus, irmão. Já se tornou um pecado, né? Já se tornou pecado para você. Isaías 59, capítulo 59, verso 1 e 2, né? Muitos pregadores gostam de usar o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa alcançar, os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir. Mas o verso 2 diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, te separou do Senhor, se tornou pecado na tua vida, porque o pecado separa você de Deus. Então isso é óbvio. Seja um jogo de videogame, seja um jogo de futebol, uma novela, entendeu? Um hobby que você tem, entendeu? Eu não estou falando: eu tenho que estar na igreja. Não, irmão. Mas às vezes muitas pessoas deixam de orar, deixam de fazer a obra do Senhor, deixam de ajudar um irmão, alguém que está necessitado, o órfão, a viúva, que essa é a verdadeira religião. Lá o apóstolo Tiago diz isso, né? A verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva, os necessitados. Deixa de fazer isso para ficar fazendo esse tipo de coisa. Então te separou de Deus, se tornou pecado. Adão e Eva morreram espiritualmente, viveram mais 930 anos, né? Então o que acontece? Eu não sei se eles estão salvos ou se não estão. Eu creio que sim, né? Eu acredito que sim. Mas isso é uma opinião minha, uma observação minha própria, né? Eu acredito que eles estejam, pelo fato de eles terem a consciência do seu pecado e talvez terem se arrependido, né? Tanto que eles ensinaram os filhos dele, Abel e Caim, a oferecerem holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Então eu acredito que eles estão salvos. A Bíblia não diz, né? Mas eu acredito que sim.
Quando nós encontrarmos o irmão Adão e a irmã Eva lá, falou: irmão, deu mancada lá, irmão. Né? Mas amém. Né? Então, irmãos, a consequência do pecado, a possibilidade da queda do ser humano foi essa, tá bom? Agora nós vamos ver a realidade, presbítero James, da tentação. A tentação, ela vem na vida de todo mundo, tá? Diz assim, ó, no subtópico 2 do tópico também de número 2. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, o pai da mentira, né? A possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Olha o que Satanás ele fala para Eva. Vamos lá, lê Gênesis. Abre lá comigo, irmãos. Gênesis. Quer ver? Capítulo 3, do verso 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, e que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Aí a resposta de Eva: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós comeremos. Ela tinha ciência da ordenança de Deus, ela sabia do que ela estava falando e fazendo. Olha o 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, e nem nele tocareis, para que não morrais. Eva sabia que o momento em que ela comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela iria morrer. Aí a distorção da serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Né? Os mortalistas gostam muito de usar esse texto aqui, falar assim: a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina satânica, pagã, né? Sobre Platão, né? Eles falam, né? Enfim, mas aqui está dizendo a morte espiritual, né? Porque Deus ele cumpriu. Quando eles comeram, eles morreram, mas morreram espiritualmente, né? Vamos lá. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Ao 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. O plano de Satanás sempre foi estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Sempre. Ele sempre quis ser Deus. Ele quis sempre tomar o lugar de Deus. E ele é criatura, né? Ele não é onisciente, onipresente nem onipotente. Então o que acontece? A distorção da palavra. Hoje nós vemos pregadores, presbíteros, que muito me entristece, dizendo assim, um camarada na internet, ele disse assim: quando eu olho para Cristo, olha a frase do Felizato, eu vou dizer isso de uma forma boa. Olha a frase do Felizato, ele falou: quando eu me comparo com Cristo, quando eu olho para Cristo e me comparo com Ele, eu não me sinto inferior a Cristo. Eu e Jesus temos o mesmo valor, né? Ou seja, é uma pessoa, eu não culpo ele, né? Eu não sei, eu até esqueci o nome dele, né? Mas eu não culpo ele. Sabe quem eu culpo? Eu culpo a liderança dele, porque não traz uma palavra sólida, não traz um ensinamento escriturístico dentro da Bíblia Sagrada para esse camarada. O camarada ele é totalmente enviesado por doutrinas totalmente fora do Evangelho, fora das Sagradas Escrituras, dos profetas, enfim, do povo de Israel. É uma pessoa totalmente fora das Escrituras. Enfim, ele quer ser um pregador, mas ele não tem base bíblica nenhuma, né? É uma pessoa que é o que eu disse por irmão esses dias, né? Quem tem chamado, corre. Não foi assim na vida de Ananias, quando Deus disse para ele orar por Paulo, né? Na época Saulo: vai lá na rua direita que tem um servo meu, vai lá e ora por eles, né? O nome dele é Saulo. Deus disse para ele, falou: não, senhor, eu sei que ele está perseguindo a igreja, eu sei quem ele é. Quem tem chamado corre. Agora quem não tem chamado, quem não tem ministério diante de Deus, ele está querendo ser chamado. A pessoa fica: ô irmão, posso pregar nessa igreja? Ô irmão, o irmão ali é bênção, ele prega e isso, aquilo, outro, revela até o número do RG. Eu sei o número do meu RG, irmão. Eu não preciso que o Espírito Santo me revele o número do meu RG, porque eu sei de cor, né? Então, é totalmente doutrinas fora das Sagradas Escrituras. Então, irmão, tome cuidado com isso, tá? Porque aqui a gente aprende aqui na realidade da tentação, que isso é uma tentação. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, dizendo: nos últimos tempos surgirão um povo
que farão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E eles terão comichão dos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. Ou seja, muitos dos falsos profetas que estão aí só são quem eles são por causa do povo que segue eles, né? Ou seja, o líder só é quem ele é por causa do povo, né? Então, é isso que eu entendo com a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. A possibilidade de um homem vir a ser como Deus, foi o que a serpente deixou bem claro aqui para Eva. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. 1 Timóteo 2,14. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo, que é o texto áureo da nossa lição, Romanos 5,12, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que a morte passou a todos os homens, né? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, Romanos diz isso. Então, nós somos responsabilizados, tá bom? Adão foi responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Para nós encerrar esse tópico, diz assim: a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, ou seja, realmente aconteceu. Pois o livro do Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. 2 Coríntios 11:13 e Romanos 15:4, né? Traremos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Jesus. Glória Ou seja, a Deus. a palavra de Deus é literal. A palavra de Deus, ela é literal. Amém? Então, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada realmente aconteceu. Tá bom? Certa vez eu fui questionado, né? Um homem me questionou dizendo: eu não vou seguir uma coisa que foi escrita por homens, né? Falei, nossa, é interessante, gostei desse questionamento. Só que aí eu li para ele, eu falei: o que está acontecendo no mundo? Ele falou: é verdade, realmente. Eu falei: ela foi escrita por homens, sim, sem sombra de dúvida, você tem razão. Só que ela foi inspirada por Deus. É verdade. Ou seja, ela aconteceu, e o que tem ainda para acontecer vai acontecer. Acabou. Querendo eu, querendo você, vai acontecer. Se você quer que aconteça, mas se não quer, o seu pensamento não vai impedir os planos de Deus para a terra, né? Logo Jesus vai rasgar o céu e vai vir buscar a tua igreja, eu querendo ou não. Eu creio. Amém? Amém. É dessa maneira mesmo. Dessa maneira mesmo. Ela é inspirada, né, irmão? A Bíblia, ela é um livro tão inspirado que o autor aos Hebreus, ele diz assim que a palavra de Deus, ela é viva E eficaz. e eficaz. Né? Ela é a única coisa que alcança a junção da alma e do espírito. Ela penetra, irmão, ela faz divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Olha que tremendo isso. Nada pode chegar até lá, mas Nada, ela pode. irmão, nada. A Bíblia diz que muitas vezes a alma e o espírito são tomados como sinônimos, e só a palavra de Deus pode alcançar a junção. Nem a NASA pode chegar lá, irmão. Nem a NASA não chega onde a palavra chega. Ela chega. Ela é viva, irmão. Ela foi escrita por Moisés, por Davi, por Samuel. Ela foi escrita por Mateus, enfim, por Lucas. Ela foi escrita por um monte de pessoas. Só que entenda, todas essas pessoas foram inspiradas por Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. E quando a gente fala de toda a escritura, não é toda escritura humana, é toda escritura inspirada por Deus. Ou seja, o cânon sagrado, Gênesis a Apocalipse, acabou. Eu posso ler livros, outros livros, eu posso, tanto que nós estamos aqui usando uma apostila dos irmãos da Assembleia de Deus, né? Da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, mas o estudo é baseado nela. Eu não posso tirar como doutrina para a minha vida, prática de fé, regra de fé, de livros de homens. Por mais que eles sejam homens abençoados, pastores abençoados,
mas a minha prática, a regra de fé é somente a Bíblia Sagrada. Ela é inerrante, ela é infalível e é a completa palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então não existe outra. Existem denominações que colocam doutrinas em livros, visões escritas por homens, né? Escritas por homens. Então isso é um erro a se cometer, porque se eu não baseio a minha doutrina, a minha fé, a minha prática no que diz as Sagradas Escrituras, então eu estou baseando a minha fé não em Deus, mas no homem. Amém? Irmãos, nós encerramos aqui então o tópico 2, tá bom? Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que assim que possível a gente vai responder, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para o tópico 3.